Alô, seguidores da RDK, estamos aqui para mais uma edição do nosso programa, Lauri Conversa com Amigos. Já estamos na 12ª edição, o tempo vai indo. E como o bate-papo é com amigos, hoje trouxemos mais alguém aí que conhecemos no futebol. Faz um tempinho atrás, começou no juvenil do Lajadense, virou profissional, virou esse mundão aí, e agora tem outras funções. Rodrigo Conte, tudo bem? Tudo bem, Lorena? Então, tudo bem. Muito obrigado pelo convite, parabéns aí pelo teu espaço. Lauri Conversa com os Amigos, e que bom que a gente possa se reencontrar depois de muitos anos, né? Tu continua ainda um guri jovem, né? E eu era um pouquinho mais novo, tinha um pouquinho mais de cabelo quando a gente se conheceu, lá na década de 90, mas muitas histórias, né? Conseguimos conviver, né? Compartilhar com histórias de alegrias no meio do futebol. Verdade. Rodrigo, a gente sempre começa assim um pouco para... Se tiver alguém que não conhece o Rodrigo, falando um pouco da vida do Rodrigo, da infância, onde tu nasceu, quando tu veio para Lajeado, não sei se tu nasceu em Lajeado, como foi tua infância, tua família, teus irmãos. Bom, hoje no meu documento está Lajeado, mas eu nasci no Hospital de Marques de Souza. Sou de Bela Vista do Fão, na época era Vila Fão. Morei lá até meus 9 para 10 anos de idade. Tenho um carinho muito grande quando eu falo da comunidade, porque meus amigos ainda estão lá, meus primeiros professores, alguns parentes ficaram por lá. E tive uma infância maravilhosa, né? Uma infância na pureza do interior, né? Onde a gente tinha que desenvolver algumas habilidades importantes, né? E especialmente da década de 80, né, Maria? E você sabe disso, que não tinha os brinquedos que tem hoje, então tu pegava 2 pedacinhos de madeira, um martelo e um prego, e tu fazia uma arma e brincava o dia inteiro com aquela arma, né? Aquela arminha, enfim. Sim. E pouco acesso à tecnologia. Então eu tive uma infância maravilhosa. Meus pais são de famílias de agricultores, mas na época eles não eram agricultores. Meu pai era motorista de ônibus da linha Vila Fão Lajeado. Minha mãe era telefonista da comunidade, então era funcionária pública. E a gente não teve muita lida no campo, né? Eu brinco que eu sou do interior, mas eu nunca tive lida com o campo, né? Mas tenho muito orgulho das minhas origens. Isso é importante. E tua família, quantos irmãos vocês eram? Nós somos em 6. 6 irmãos. 6 filhos, né? 6 filhos. São 4 meninas, 2 meninos, né? Eu sempre brinco, né? Que na época as famílias eram todas elas numerosas, né? Sim, então o pai e a mãe, para não ficar para trás, né? Já fizeram 6 de uma vez. Que bom, mas eram épocas diferentes, né, Rodrigo? Eu já sou um pouco mais antigo, então era bem mais diferente. Me criei no interior também, então, mas a gente teve umas infâncias bem saudáveis, né? Que coisa boa, né? E é bom a gente poder recordar isso, né? Me permita falar sobre isso, Lauri. Uma das minhas funções, eu sou pesquisador, né? E recentemente, numa das entrevistas que eu fiz, um senhor me contou que antigamente os padres orientavam as mulheres que era proibido não ter filhos. É verdade. Por quê? Porque, ainda mais quando vieram os imigrantes, né? Vieram os imigrantes seja da Alemanha, seja da Itália, eles precisavam povoar essa terra. Então a orientação era dos próprios padres, vocês têm que ter filhos. Por isso as famílias muito numerosas, né? Porque na cabeça das pessoas era pecado não ter filho. É verdade. E precisava povoar, precisava desbravar esse mundão. Os pais precisavam dos filhos para cultivar a terra, e era bem assim mesmo. Eu lembro que um amigo meu dizia que a família dele não tinha tantos filhos como os vizinhos, né? E um dia o padre veio conversar o que estava acontecendo, que eles não estavam mais tendo filhos. Sim. Então realmente era assim. Mas era muito bom, né? Rodrigo, depois você veio para Lajeado. De lá a gente fez uma transição meio maluca, assim, porque os meus tios, eles até hoje têm restaurantes lá em São Paulo, e foi feita uma proposta para meus pais para ir morar no interior de São Paulo, lá na cidade de Porto Ferreira. Então a gente saiu lá do meio do mato e a gente foi lá no fervo, né? Lá numa cultura totalmente diferente.
Nós ficamos lá por um tempo, né? Trabalhamos lá por um tempo e aí depois sim a gente retornou para Lajeado, né? Depois a gente voltou aqui para as nossas origens. Mas a gente teve essa experiência meio maluca aí no final dos anos 80, né? A gente teve essa experiência meio maluca de ir para São Paulo e depois a gente retornou para Lajeado. Nós ficamos por lá 2 anos. Ia muita gente daqui para lá, né? Isso. Principalmente o pessoal de origem italiana, que iam muito trabalhar nas churrascarias lá. Verdade. E a gente fez, foram 2 anos intensos de muito trabalho, mas eu lembro que meus pais fizeram bastante dinheiro na época, né? Porque é uma região muito rica, né? O interior de São Paulo. Sim, todo o pessoal que saía daqui e ia para lá ganhava muito bem. Geralmente até voltava, botava alguma coisa por aqui, algum restaurante, alguma coisa, né? Mas era isso aí. E aí tu começou a gostar do futebol, né? Sim, já começou, na verdade começou Lá em Vila Fama. lá em Vila Fama. Contar para vocês assim algumas coisas curiosas que na época a gente tinha vergonha de dizer, né, Mari? Mas o meu primeiro contato com o esporte se deu através do Lajadense, se deu através do jornal, porque o jornal chegava e estavam ali as reportagens, né, na contracapa do Clube Esportivo Lajadense e na época o meu primo Gelson jogava no Alve Azul e eu até acho que você estava... Se assustou. Se assustou, não tem problema, nosso companheiro. E você, acho que não sei se você estava na década final de década de 80 e 90, me lembro muito bem. Isso, do Vacaria, me lembro do Bastos, toda aquela turma lá, quando subiu 86, 87. E é uma turma bem bacana. E eu lembro que o pessoal ia comer peixe lá na casa do pai, lá, né? O Gelson levava. Então ali começou o meu contato com o futebol. Eu mandei pintar algumas camisas com número atrás, para parecer de boleiro. Hoje é muito fácil, tu vai compra uma camisa, né? Mas na época a gente mandava pintar as camisas, botava símbolos, enfim. E a paixão pelo Guarani, né? Que é o time local lá. Então a gente assistia. Domingo não tinha o que fazer, senão ia dos jogos. E quando não tinha jogos na comunidade, a comunidade não tinha movimento, né? Então, por lá começou a minha paixão pelo esporte. Depois eu fui para São Paulo, lá acabei disputando algumas competições com 10, 11 anos, né, de escolinhas, enfim. E até me destacando. E aí, quando eu voltei para Lajeado, é que daí, até quando a gente se estabeleceu, né, eu gosto de contar essa história, porque eu fui trabalhar na antiga CE e o meu compadre, né, eu digo que é meu irmão, né, porque a gente estudava, trabalhava e ele me levou para o Lajadense juntos, que é o Éder Capalonga. E a gente fazia algumas aventuras malucas, acho que o Elton lembra dessa história, porque o Elton era o diretor do departamento de base. Nós saíamos do trabalho e muitas vezes o treino do juvenil, que era a nossa idade, ele começava às 3h30, 4 horas. E a gente tinha que treinar com o júnior. Ou muitas vezes a gente chegava no treinamento, que a gente trabalhava até às 5, já tinha terminado o treinamento e a gente deixava um trabalho para nós, a gente ia correr ao redor do campo, enfim. Então a gente não conseguia acompanhar a nossa turma, né? E a gente treinava diretamente no antigo Ambasque ali, né? Que era o Banhatão, né? Hoje o estádio de São Cristóvão. Era ali que a gente treinava. Então foi o Éder que me levou, né, para as categorias de base, me indicou, né, para as categorias de base do Lajadense. Lembro bem, as camisas fotovisão, né? É verdade. Parecia no jornal e a gente todo orgulhoso, né? Tem aquela camisa lá. Eu lembro que eu comprei uma camisa e a gente tinha que treinar com ela, né? Mas, cara, como eu queria ter duas, às vezes, pra te poder passear na rua, né? Pra ir pra escola. Esse cara é boleiro do Lajadense. Era um orgulho pra nós. É verdade. Hoje essa gurizada não dá valor pra essas coisas, né? Hoje tá tudo mudado. É diferente. Aí você foi jogar no Júnior e com 17 anos você já foi pro profissional. O que seria o primeiro ano de Júnior, né? Sim. Então o que aconteceu? Em 1994, precisava sempre preencher no profissional alguns atletas. E por causa do meu tamanho, sempre fui grandalhão, enfim, tinha um porte físico legal e também no juvenil tinha um certo destaque. Eu fui treinar com profissional e já me acostumei, enfim, já me ambientei. E aí em 95 fui profissionalizado já. Na época não era profissionalizado, a gente tinha a ficha amarela, que a gente chama, mas já jogava no profissional. Sim. Já tinha um vínculo de contrato CLT como profissional naquela época. É verdade. Aí
aí a coisa começou a fluir, né? Sim, sim. Foi um ano sensacional. Bom, o amigo era o diretor e o saudoso Hélio Giovanella era o presidente. E, bom, eu me diverti muito, aprendi muito com o seu Hélio, né? Um grande amigo que a gente teve, um ícone aí do esporte. Ele tinha uma habilidade única, né? Acho que poucos têm a habilidade que ele tinha. Era um grande negociador, né? Eu sempre digo, pode aparecer igual, mas melhor do que o Hélio é difícil. É difícil. Não por ele ser tão bom, mas pelas habilidades que ele tinha e fazer o que ele fazia com o pouco recurso que ele tinha, né? Então... Ele conseguia te negar algo e te deixar feliz. Sim, ele era muito... Ele era habilidoso mesmo. Ele era muita habilidade. E outra, ele tinha um conhecimento de causa, né? Ele conhecia futebol. Sim. Então ele via quando a coisa apertava, quando precisava trocar um treinador, ou quando precisava trazer mais alguém, né? Então ele era bom. Ele era bom. E outro grande líder que me incentivou muito a jogar e me deu a oportunidade foi o professor Poleto, também saudoso Poleto, no qual eu tive a oportunidade depois de trabalhar com ele na Avenida, também em 98. Foi um grande amigo, né, que a gente teve, um grande respeito pela história dele. E eu tenho uma história bem curta do último contato que eu tive com o Poleto, porque numa oportunidade ele falou o seguinte: meu sonho é conhecer o novo estádio do Lajadense. E nós fomos lá, eu levei ele lá, ele estava com uma camisa da Federação Gaúcha de Futebol, que ele foi homenageado pela Federação Gaúcha, e ele estava com a camisa da Federação Gaúcha. E quem nos recebeu lá foi o Everton Giovanella, que era o presidente na época. E o Everton nos recebeu lá, apresentou o estádio para o professor Poleto, e na partida o Poleto disse o seguinte: eu quero essa camisa. Eles trocaram camisas. O Poleto deu a da Federação Gaúcha para o Everton, e o Everton deu a do Lajadense para ele, foi algo que me marcou. E foi a última vez que eu vi o Poleto, né, antes dele nos deixar. Então eu fico feliz também de poder ter retribuído um favor singelo, de levar ele para conhecer o estádio do Lajadense, mas em gratidão a tudo que ele nos oportunizou no meio do futebol. Que coisa boa, né? São histórias que a gente não esquece, né? A gente não esquece. Tem tanta coisa que a gente lembra, quando a gente começa a conversar, a gente começa a se lembrar dessas coisas, dessas histórias, né, que a gente tem no futebol. E quanto tempo tu ficaste no Lajadense daí? Eu fiquei vinculado ao Lajadense, eu fiquei até o ano de 99. Talvez tu vai te lembrar, Laurinho. Final de 96. Aí eu já não estava mais, né? Final de 96 eu fui disputar uma taça de júnior e eu fui um dos artilheiros lá nessa taça. E aí isso não foi muito divulgado. Com quem? Eu fui o José Asmus. Sim. Tinha o braço direito dele, era um empresário chamado Luciano Cavalheiro. Eles montaram um time de empresários. E aí eles pegaram jogadores, inclusive do Benfica, do Porto, jogadores vinculados aos empresários, né? E fizeram um time e foram lá na Taça Londrina como forma de vender jogador. Tipo assim, vamos promover os jogadores. E só tinha 3 que não eram de empresários. Era eu, o Rafael, goleiro do Pelotas, que é o Rafael Dalri, que jogou em tudo que é lugar por aí, enfim, um malucão, né? E o Roger foi muitos anos diretor, ele continuou diretor do Pelotas, então só 3 do interior do estado. E ali tinha, por exemplo, o Márcio Ram, conhecidíssimo, hoje foi auxiliar do Lisca até recentemente, o volante, jogou no Lajadense. Tinha outros tantos jogadores ali que se destacaram, que acabaram jogando no Inter, no Grêmio, mas que estavam nessa turma. E aí nós fomos para lá, eu nunca mais me esqueço, assim, eu era o quarto 9, né, o quarto centroavante. No primeiro jogo eu tive a oportunidade, o Braulio, era o ex-Inter, era o treinador. No primeiro jogo eu tive a oportunidade contra o Corinthians, e o primeiro lance eu me atirei com o pé e fiz o gol. E aí quando tu faz gol, tu cria moral. E a partir dali, então, comecei a receber a oportunidade, terminei como titular e como artilheiro da equipe. Coisa boa. Vamos continuar essa conversa no próximo bloco. Voltamos já já.